quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Lembrando que eu sou a professora Gisélia, certo? E hoje nós começamos a nossa aula 2, tá? Lembra dos nossos combinados? Né? Antes de começar a aula, ver se tá tudo certo, o material, caderno, lápis, borracha, e hoje eu vou precisar também de um lápis de cor, tá bom? Então, como nós combinamos, acredito que você já deve ter organizado, tá bom? Mas vou deixar um tempinho para vocês conferirem isso, tá bom? E depois que ver o material, o que mais que vocês fazem? Põe a data, o número da aula e o título, certo? Então, lembra que isso é importante para você se organizar, se achar no teu caderno, achar aquela atividade que o professor vai pedir lá na escola, tá bom? Então, eu vou dar um tempo para vocês organizarem o material, colocar a data, o título e o número da aula, certo? Então, vou esperar um tempinho. Pronto, crianças, tudo certo, tudo organizado, então vamos lá. Então, lembra que outra rotina, né, das nossas aulas é a nossa revisão. Então, acompanhe aqui com bastante atenção, porque ela ajuda a entender a aula de hoje, né? Então, são continuações, na verdade, né? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte da revisão também, tá bom? Bom, nós começamos a aula falando um pouco sobre o que a gente aprendeu no passado, o que vai ser trabalhado esse ano, né? E depois nós conversamos sobre o que é história. Então, né, começamos hoje a aula de história, então, e afinal, o que é história? O que nós vamos aprender? Então, combinei com vocês, né, que apesar que essa palavra tem vários significados no português, que na maioria das vezes nós estaremos falando da ciência, que nós vamos aprender as conclusões da ciência, né, do que é estudado lá na universidade, que o historiador
no centro de pesquisa, tal, e nós vamos trazer aqui para vocês. Então, os resultados da ciência. Certo? E essa ciência estuda o quê? Então, nós vemos que tem várias outras ciências, umas que estudam plantas, animais, números, então tem diferentes formas de ciência, e essa ciência das nossas aulas estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Então, o que os seres humanos fizeram há 200 anos atrás, aqui no Brasil mesmo, né, onde hoje, né, se chama Brasil, lá na Arábia, tá? Então, em diferentes momentos. Então, o historiador que vai estudar nesses momentos, e hoje também, que os seres humanos fazem hoje, né, também assunto do historiador. Então, ele estuda diferentes formas de viver, de pensar, de se alimentar, de morar, de construir, né? Nós vemos alguns exemplos ali. E depois ele compara essas formas de viver, essas formas de pensar de diferentes locais e vê o que mudou, o que permaneceu, tá? E por que nós aprendemos isso? Qual o objetivo de aprender? Tem alguns momentos a gente vai trabalhar bastante com o passado. Qual o objetivo de aprender né, a história? Então, para que nós conseguimos agir no nosso mundo, para que você consiga agir na sua vida, na sua casa, lá na tua escola, depois, no seu trabalho depois, né? Pensar na política, na hora de votar, em vários momentos, como tratar as pessoas. Todas essas ações, elas podem ter a ajuda da história. Se você estudar a história, essas ações elas podem ser muito melhor, podem ajudar a melhorar a vida das pessoas, e a gente pensa nessa melhora lá para o futuro. Então, como que a gente pode fazer para que o futuro seja melhor para as pessoas? Né? Para que exista paz, por exemplo. Então, nas aulas de história, nós vamos tentar ajudar isso, né? Que nós tenhamos uma vida sem sofrimento, uma vida no futuro, né? Pelo menos que exista paz, tá? Então, que você consiga agir no seu mundo, no seu dia a dia, tá? Esse é o objetivo disso da história. E quem é o cientista? Então, toda ciência nós temos um cientista, né? Na história, quem que é o cientista mesmo? Quem lembra? O nome do cientista da história, da pessoa que trabalha pesquisando a história. Quem lembra mesmo? Historiador, exatamente. Lógico, vocês devem lembrar porque a gente falou muito, né? Toda aula fala bastante do historiador, porque é a pessoa que é responsável por quase tudo por tudo que nós vamos trabalhar aqui. É o historiador, tá bom? Inclusive, eu sou uma historiadora, né? Os professores de história são historiadores. Então, quem trabalha com história, quem trabalha pesquisando história, o historiador. Então, vamos falar muito sobre o historiador. E, afinal, o historiador faz o quê, né? Como que funciona esse trabalho do historiador? Como é que ele faz para conhecer o que uma pessoa de tantos anos atrás vivia, como que ela pensava, né? Nós trabalhamos sobre isso também. E eu trouxe aqui alguns exemplos de historiadores. Então, Jörg Husing, que é aquele alemão, o Peter Lee, a Lilian Costa Castex, que é a minha, né, colega, que é responsável coordenou, né, o currículo aqui de Curitiba. E uma historiadora que eu trabalhei bastante, né, no meu mestrado, que é a Michelle Perrot. Alguns exemplos, mas tem vários outros, assim. Trouxe alguns que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Então, e afinal, como o historiador estuda, né? O historiador estuda outros tempos e espaços. Como funciona esse método, assim? Então, nós falamos das fontes históricas. Então, o historiador, o principal objeto de estudo do historiador são as fontes históricas, né? O principal material que ele analisa. Bom, então, para entender assim, um pouco como é que funciona esse trabalho com as fontes históricas, como nós conseguimos entender ou conhecer algumas histórias através das fontes, eu trouxe um livro, né, que é esse aqui, Os Guardados da Vovó. A autora é a Nia Ribeiro, né, e que, né, conta a história de uma menina que fala um pouco da convivência com os avós dela e tudo que ela aprende quando ela vai para casa dos avós, tá? E durante a leitura vocês vão descobrindo o que tem a ver com as fontes históricas, tá? Quem aí convive gosta de ouvir história das pessoas mais velhas, né? Ou tem avó ainda, ou tem avô, tá? Como é que
Você consegue aprender algumas coisas? Então vamos ver o que a nossa narradora conta sobre isso, tá? Então, os guardados da vovó. Vamos lá, então? Bom, então ela conta aqui o seguinte. Os meus avós vão fazer bodas de diamante. Isso quer dizer que eles estão casados há 60 anos. Haverá uma grande festa e eu também vou participar, junto com os meus pais, irmãos, tios, primos, parentes e amigos. Hoje, vovô Milton e vovó Ivone têm 16 netos e 3 bisnetos, e é difícil conseguir reunir todo mundo numa festa só. Gosto de passar as férias com eles em Ouro Branco, perto de Ouro Preto, em Minas Gerais, uma região rica em história e pedra-sabão. No caminho, passamos pela Estrada Real, construída pelos escravos há mais de 300 anos. Por ali passaram nosso ouro e pedras preciosas no tempo do Brasil colônia. Passaram também os Inconfidentes com seu sonho de liberdade. Na casa do sítio, é um armário cheio de roupas das crianças. Cada um que vai para lá acaba deixando algumas peças para quando voltar. O engraçado é que nas férias seguintes, roupas não servem mais ao antigo dono e vão passando de um neto para o outro. Vovô e vovó costumam acordar cedo e ficam na cama conversando. Do outro quarto eu escuto a voz dos dois, mas não consigo entender nada. O que será que eles falam tanto? Também com uma família tão grande, assunto é que não falta. De repente, sinto um cheiro gostoso de café e de pão de queijo saindo do forno. Levanto e vou para a cozinha. Ali, nos dias mais frios, todos se reúnem em volta do fogão a lenha. Vovó Ivone faz um pão caseiro delicioso e faz também bolo, tortas, doces, rosquinhas e outras quitandas. É por isso que eu sempre volto das férias mais gordinha. Vovô levanta cedo e vai andar pelo sítio. Vovó gosta de ficar um pouco mais na cama, principalmente no inverno. Nas manhãs mais geladas, tudo fica nublado e o sol custa aparecer. Um dos lugares da casa de que eu mais gosto é a varanda. Ali passamos horas descansando na rede, lendo e conversando. O silêncio em volta é tão grande que dá para ouvir o canto dos pássaros e das siriemas. No final da tarde, escutamos os grilos e os sapos. Quando chove, ouvimos o barulhinho da chuva. Em noites claras, conversamos até tarde e ficamos ali vendo a lua, as estrelas e os vagalumes. Quando eu era pequena, pensava que os vagalumes eram estrelas da Terra. Até hoje gosto de ir atrás do vovô no pomar e também de ajudar a vovó a jogar milho para as galinhas e a colher ovos. Ali no sítio é um galo cantor muito engraçado. Ele não canta só cocoricó, igual os outros galos. Começa a cantar e não para mais. Como disse minha tia, acho que esse galo deve ter algum problema. Vovó Ivone tem suas manias. Uma delas é ajuntar coisas. Joga isso fora, Ivone, diz o vovô. Onde já se viu juntar tanta bobagem? Que nada. Vovó sempre arranja um lugarzinho para guardar mais alguma coisa. O mais divertido é quando ela resolve arrumar os armários. Ali é um pouco de tudo. Latas de botões, carretéis de linha, lãs e barbantes, tesouras, agulhas de tricô e crochê, caixas de presentes, toalhinhas bordadas, rendas, cianinhas, fitas, bibelôs e outros enfeites, louças antigas, bijuterias, revistas, cadernos e receitas. Ufa! Um dia desses, enquanto vovô andava pelo sítio, vovó tirou uma porção de coisas do armário e começou a me contar suas histórias. Primeiro, ela pegou uma caixa bonita de madeira, cheia de colares antigos. Está vendo esse colar de cristal? Eu usei numa festa. Naquela noite, eu estava com um vestido de seda amarelo bem rodado. E todos os rapazes queriam me tirar para dançar. É mesmo, vovó? E vovô estava lá também? Vocês eram namorados? Namorados? Perguntou vovó, dando risada. Não, nós nem nos conhecíamos ainda. Naquele tempo era tudo muito diferente. Primeiro o moço tinha que ir à casa da moça e pedir a sua mão em casamento. E aí começaram a namorar? Sim, mas os pais ficavam sempre por perto e não podíamos nem ficar de mão dadas. Nem um beijinho, vovó? Bom, uma vez, seu avô me deu um beijo escondido.
contou a vovó, com seus olhinhos brilhando. Mas nós já estávamos noivos e de casamento marcado. O que é que tem dentro desta caixa, vovó? São conchinhas? Quando eu ia para Nova Viçosa, na Bahia, gostava de andar na praia e de ajuntar conchinhas. E a senhora também usava biquíni? Biquíni? Imagine! Eu nem sabia o que era isso. E o que tem nessa outra caixa, vovó? São leques. A senhora também usava leques? Por quê? Naquele tempo era chique. Eu tinha um leque para ir à igreja, outro para ir a festas. Nossa, e essas luvas? Onde é que a senhora usava luvas? Sair arrumada sem luvas era como usar salto alto sem meias de seda. Essa luva de renda eu só usava em grandes ocasiões. Essa outra para viajar e fazer visitas. Essa luva de pelica eu só usava no inverno. Vovó, que caixona é aquela lá em cima do guarda-roupa? É uma caixa de fotografias. Abrimos a caixa, sentamos na cama e começamos a olhar as fotos. Veja só a foto do seu avô. Como ele era bonito. E olha aqui a foto do nosso casamento. Vovó, como a senhora estava linda de vestido de noiva. E essa foto aqui, de quem é? É do seu tetravô. Você nem chegou a conhecê-lo. Essa foto ele tirou na Itália, antes de vir para o Brasil. E a senhora tem foto da minha tetravó também? Vamos ver. Tem essa aqui, mas está meio desbotada. Ah, que bonita. Minha tetravó também nasceu na Itália, vovó? Não, ela nasceu no Brasil. Mas era filha de imigrantes portugueses. Vovó, e essa foto aqui, com toda a família reunida? Eu também estou nessa foto? Não, sua mãe ainda era bem pequena. Olha ela aqui, disse a vovó. E essa moça com chapéu de veludo? É a senhora, vovó? Sim, naquele tempo as mulheres usavam chapéu e eu tinha um para cada ocasião. A senhora ainda tem esse chapéu? Devo ter alguns. E lá foi a vovó pegar mais uma caixa enorme com chapéus. Que beleza! Posso experimentar um? Pode sim. Esse aqui é muito grande. E esse é pequeno demais. Olha essa boina azul. E é da cor do meu casaco. Qualquer dia a senhora me empresta, vovó? Empresto sim, com o maior prazer. E voltamos às fotografias. Que engraçado, vovó. Não estou acreditando que esse aqui é mesmo o vovô. É sim, ele tinha cabelos pretos, bigode, era bem magro, usava terno e nunca tirava o chapéu. E hoje tem os cabelos branquinhos. Mas a senhora gosta dele mesmo assim, não gosta, vovó? Eu sempre fui apaixonada pelo seu avô, desde que nos conhecemos. E aquela caixa velha, vovó, posso abrir? Não, essa caixa é do seu avô. Tem uma porção de documentos e cartas antigas e ele tem mania de guardar essas coisas. Eu vou mostrar pra vocês a foto. Ajudei vovó a guardar tudo no armário e mais tarde, quando vovô voltou, eu lhe perguntei sobre as cartas. Ele abriu a caixa e nela havia uma porção de envelopes amarelados, com selos antigos, cartas, cartões e até alguns poemas do meu bisavô. Emocionado, o vovô leu um poema para mim. Por que o senhor ainda guarda tudo isso, vovô? Sabe, minha neta, nós somos um pouco de todas as nossas lembranças juntas. Algumas vão ficando desbotadas pelo tempo, outras vão dando um novo colorido à nossa vida. E é com elas que vamos escrevendo nossa história. Estou entendendo. Depois, o vovô convidou a vovó para acompanhá-lo a um passeio pelo sítio. E os dois saíram juntinhos de mãos dadas. Fiquei ali na varanda, pensando, será que um dia eu terei tantas histórias para contar como os meus avós? Apesar de alguns desentendimentos, de vez em quando, para mim, eles serão sempre a mais linda história de amor que eu já vi. Uma história da qual eu faço parte. Melhor que as histórias dos filmes que assisti e dos livros que li. Uma história de 60 anos, ao vivo e em cores. Linda história, né?
E aí, algum de vocês já conviveram com alguma pessoa idosa? São muitas histórias que nós podemos aprender, né? E você conhece alguém também que tem alguns guardados, e esses guardados contam algumas histórias? Então, é o que aconteceu com a nossa narradora aqui, né? Então, a história dela já começa a aprender no caminho, né, da casa da avó. Então, na viagem, ela já vai lembrando de algumas coisas da história do Brasil, da questão dos escravizados. E aí, na casa da avó, só o fato de conviver com a avó já tem algumas manias, algumas coisas que para ela já é diferente, já é algum conhecimento. E a partir do momento que ela abre as caixas, né, com alguns guardados da avó, os chapéus, as luvas, as fotografias, ali ela começa a conhecer muitas questões da história, né, dessa avó, e depois o vovô, que a princípio, né, implicava com a vovó, ele acaba também confessando, né, que ele tem os seus guardados também, e esses guardados também são importantes para lembrar do que eles são, lembrar, né, da história, e que aos poucos também, né, a gente vai acrescentando outros, né, guardados para essa história também. Legal, gostaram? Mas, enfim, o que é essa, né, história, né, esse texto que eu trouxe para vocês tem a ver com o trabalho do historiador? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver ou não? Lembrando que nós estávamos falando mesmo das fontes históricas. Na história, os guardados da vovó, o que seriam as fontes históricas da história desse casal que estava completando 60 anos, né? Então, ela trouxe alguns objetos que tinham mais de 60 anos, que contavam uma história de mais de 60 anos, né, atrás. Então, as fontes históricas seriam os guardados da vovó. Concorda comigo? Então, em Guardados da Vovó, a narradora conhece um pouco da história dos seus avós. Como isso foi possível? Tá? Então, eu quero que você vai escrever um pouco para mim como que foi possível a narradora conhecer a história dos avós dela, né, através dessa história aqui. Tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês escreverem para mim, me contarem qual a conclusão de vocês.
E aí, tudo certinho? Conseguiram lembrar da história e responder? Então, como que a nossa narradora ficou conhecendo a história dos avós? Tá? Então, uma resposta, né, que possível seria por meio das conversas com os avós, né? E com os guardados também. Através dos guardados, ela foi observando. Então, inclusive, no começo da história, ela fala das roupinhas, das crianças. De alguma forma, essas roupinhas também contam, né, a história das pessoas que passaram por ali. Né? Então, esses guardados e tudo que ela viu na casa também ajudava a contar um pouco dessa história. Então, agora eu selecionei um trechinho desse livro, tá? Um texto aqui do livro, pra gente fazer uma análise desse trecho aqui. Então, eu escolhi essa passagem aqui, que diz assim: vovó, que caixona é aquela? Lá em cima do guarda-roupa. É uma caixa de fotografias? Abrimos a caixa, sentamos na cama e começamos a olhar as fotos. Veja só a foto do seu avô, como ele era bonito. E olha aqui a foto do nosso casamento. Vovó, como a senhora estava linda de vestido de noiva. E essa foto aqui, de quem é? Tá, então eu escolhi esse trechinho aqui. Você vai fazer uma ilustração, né, desse trecho e vai fazer uma frase que resuma esse trecho ali, tá bom? Vai explicar do que se trata. Então eu vou deixar um texto para vocês fazerem.
Pronto, crianças, tudo certo? Bom, lembrando, se não deu tempo de desenhar ou fotopintar, depois você acha outro tempo para terminar, tá bom? Assim, eu já tinha falado com vocês sobre essa historiadora, Michelle Perrault. Ela estuda, entre várias outras questões que ela estudou também sobre as mulheres na história, né? Se as mulheres podiam falar ou não, se podiam participar da política, né? E as mulheres em várias situações na sociedade. E ela escreveu esse livro aqui, que é As Mulheres ou os Silêncios da História, que vai recontando em que momentos, né, a mulher pode começar a falar, né, no público ou não. E ela, nesse livro, ela diz o seguinte, uma das conclusões que ela tirou, né, que é um livro que tem muitas outras coisas, mas uma das conclusões é a seguinte, que ela diz assim, que cabe às mulheres a transmissão das histórias de família, feita geralmente de mãe para filha, ao folhear álbuns de fotografia. Então ela diz assim, que publicamente, né, a maior parte da história, as mulheres não podiam se posicionar, não podiam participar da política, não podiam escrever um livro, não podia, se escrevia, não podia publicar, né? Então, publicamente, a voz da mulher, na maior parte da história, ela é proibida. Mas a mulher é importante lá na família, né? Para transmitir a história da família. Então, e ela diz que de mãe para filha é que acontece essa transmissão. Então, no momento que olha um álbum de fotografia, por exemplo, ou que olha alguns objetos, é nesse momento que a mulher passa, né, que as mães, por exemplo, passam a história da família. Então, essa é a conclusão da Michelle Perrault. Isso que ela concluiu tem alguma coisa a ver com a história que eu acabei de ler para vocês? Com os guardados da vovó, com a história aqui que nós vivemos, né, quem tem avó, nem todo mundo tem avó, tá? Nem todo mundo conheceu a avó, não se preocupe. Mas muitas pessoas que conviveram com as avós, conviveram com uma pessoa mais velha, ou mesmo com as mães, com uma outra mulher, acontece isso que aconteceu na história? Tem a ver com o que a Michelle Perrault falou? Sim ou não? Né? Eu acredito que sim, né? Então, na história que eu acabei de contar pra vocês, acontece isso, né? A nossa narradora, ela vai aprendendo a história dessa família, a história dos avós, através dos guardados e na conversa com essa avó, né? A conversa com as pessoas, quando o historiador ele conversa com uma pessoa, nós falamos que é história oral, né? Fonte oral, por exemplo. E ela também tem os objetos. Então, tudo aquilo que essa narradora conheceu da avó, que ela viu os chapéus, as luvas, essa conversa com a avó, o historiador pode chamar de fonte histórica, tá? E para Michelle Perrault, a mãe a mulher dentro da família é uma fonte histórica, que ela transmite, né, a história dentro da família. Bom, então, aqui nós temos esse exemplo da conversa, né, dos avós com a criança para falar, né, do historiador. Então, o historiador também analisa os objetos e textos, conversa com as pessoas, estuda os documentos para entender as diferentes sociedades, né? As sociedades em diferentes tempos e espaços. Então, ele analisa as fontes históricas. E na nossa história, eu quis exemplificar aqui, né? Um pouco de como funciona essa análise das fontes históricas, de como as fontes históricas nos ajudam a conhecer um pouco o passado. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como funciona a história, de como se estuda a história, do trabalho do historiador, então, com as fontes históricas, certo? Nós vamos continuar esse assunto na próxima aula, tá bom? Então, crianças, por hoje é só. Tchau pra vocês e até mais.